Mais tradição. Oferecimento Ouro Fértil. Programa Mais Tradição. Evoca e valoriza aquilo que temos de mais puro no garrão da nossa pátria, Rio Grande do Sul, que tem cultura própria. E aqui vai nosso carinho, nosso abraço e agradecimento ao nosso patrocinador, Ouro Fértil, que nos dá o sustentáculo maior para que possamos levar a cultura adiante. E hoje, no programa Mais Tradição, estamos recebendo uma celebridade, Ivete Campanha, uma mulher que escreveu a história dela no contexto dentro do campo largo da música com letras de ouro. Com muita satisfação, Ivete, te recebemos hoje nesse programa Mais Tradição para evocar e valorizar aquilo que temos dentro da cultura rio-grandense e brasileiro, sempre na lealdade. Seja bem-vindo. Obrigado, Maíra. É um prazer, uma honra estar aqui com você, até porque a gente é amigo de longa data. Tu acompanhou essa minha trajetória toda. Aliás, foi um grande incentivador, uma pessoa que eu falo para todo mundo e agradeço imensamente que na época que eu iniciei, tinha que quebrar barreiras, né? Isso há 35 anos atrás, mais ou menos. E tu foi uma pessoa que me ajudou muito, muito mesmo, me incentivando e mostrando para as pessoas que uma mulher podia fazer o trabalho que era considerado só para homem, né? É verdade, Ivete. Ivete, tu quebraste um tabu muito grande, e tu sabe disso. Dentro do Rio Grande do Sul, que já tem um conceito no próprio Estado de machismo. Certo. E tu, uma mulher liderando uma das maiores gravadoras, não da América Latina, mas sim da América do Sul. E com muito garbo, com muito trabalho, com muita dedicação, com muita fidelidade, tu abraçaste e semeou pátria. E nós te orgulhamos disso. E essa gravadora, esse trabalho sai daqui da Serra, Caxias do Sul. É verdade, mas eu falo às vezes assim, não gosto muito de ficar me elogiando, me Não, mas a gavando, verdade nós como a temos que gente falar. fala, E né? aqui, a esse momento, é o tribunal da verdade. E eu concordo com você que na época foi muito difícil, muito peleado mesmo, porque a gente ficava, as pessoas não acreditavam muito na mulher, né, como à frente, até porque no meio não existia mulher, Não. né, no comando de uma gravadora. Não. E a gente entrou, e eu entrei com um propósito muito sério, que eu queria fazer a diferença para o nosso artista, para o nosso músico. E eu acho que eu consegui fazer isso, porque foi uma época de ouro para a música regional. A gente trabalhou muito, muito em divulgação, em projeção da música gaúcha, da música regional, nos outros estados também, porque tinha, e tu lembra, na época tinha esse tabu, né, de a música gaúcha ela só tocava às 5 da manhã, às 6 da manhã, ou às 6 da tarde, não se conseguia rodar a música no normal, na programação normal. E isso para mim era muito difícil de entender, porque eu não concordava com isso, eu achava que música é música, porque a gente vai para o Nordeste, por exemplo, você escuta o dia inteiro as músicas deles, né? E por que que não aqui? Então, eu acho que a gente trabalhou muito nesse sentido de
fazer com que a nossa música se popularizasse, que ela tivesse o jovem gostar da música, Justo. fazer com que ele escutasse no dia a dia, que ele não tivesse vergonha de ouvir, porque eu passei por muitas vezes. Eu sempre gostei da música gaúcha, eu sempre gostei. E antes de entrar para a gravadora, eu trabalhava nas lojas, eu tinha a loja de LP na época, né? E eu sempre gostei de música. E eu lembro que eu passava de carro ouvindo a música gaúcha, as pessoas ficavam olhando, assim, porque era estranho. Ou tu colocava para alguém ouvir, as pessoas, mas isso é só para ouvir no churrasco, né? E eu acho que a gente conseguiu isso de popularizar a nossa música. Então, acho que esse trabalho foi bem Por importante. isso que eu falei que tu quebraste um tabu. E tu fizeste e faz a diferença nesse planeta Terra. Porque todas as evoluções sobre essa parte fonográfica, primeiro, troca de milênios. Nós somos privilegiados por isso, por estarmos aqui, a nossa geração, da troca de milênio. A evolução sobre a música. Tu falaste do LP, depois veio O CD o CD, e depois depois as, o pendrive. é, E hoje as nós estamos. plataformas, né? Está aí, toda a mídia toda nas plataformas. Quer dizer, tem coisas que. Mas isso é fácil nós falarmos. Mas tu sabe, porque tu encarou e tem isso no DNA e na tua pele, o quanto tu lutaste para derrubar marcos históricos de fronteira com aqui, Santa Catarina, Paraná, Paraná, Mato Grosso, São São Paulo. Paulo, Minas, Rio, Nordeste. A gente fez isso muito porque, na verdade, assim, era muito regional a nossa música. Os artistas mais importantes gravavam numa multinacional, que eram as gravadoras lá de cima, e que também não tinham visibilidade, né? Só simplesmente gravavam e vendiam aqui no Sul. Justamente. Então, isso também eu acho que foi bacana, porque eu comecei a trabalhar de uma maneira a trazer esses artistas para a gravadora. Nós estamos falando, quer dizer, agora eu venho para a gravadora. A CIT, a gravadora A CIT, a marca do Sul. Não do Sul só do Brasil, da América. Porque Uruguai, Paraguai, Chile, Bolívia, aonde os próprios artistas da gravadora passava, eles sabiam do valor e do trabalho que a gravadora CIT vinha fazendo. Né? E pouca gente sabia que era uma mulher que estava na testa do esquadrão, que era eu lembro que quando os serranos vieram para contar assim, fatos que aconteceram, né, que foram bacanas e marcantes. Eu lembro quando os serranos vieram gravar e o seu Edson Dutra falou... Edson Dutra, nosso carinho, nosso abraço. Querido, um querido, eu adoro ele. E ele disse, chefa, ele me chama de chefa até hoje, né? Chefa, eu queria a participação do Sérgio Reis. Será que isso é possível? Aí eu disse para ele, vamos tentar. O não a gente já tem, né? Então, vou tentar a participação do Sérgio Reis. E eu lembro, Maír, que eu fui a São Paulo, que quem me ajudou até na época foi o Mussini. Lembra do Mussini? Lembrando do Mussini. Querido, Mussini também um querido. Maiores, até hoje é um dos homens articulador da cultura do nosso Brasil. Que ele também fez muita diferença comigo.
me ajudando em São Paulo, a nós entrar nas rádios de lá, a nós conseguir programas de televisão. Foi bem. Ele ia comigo a São Paulo e nós fazia barro na porta O das. Mussini sempre, É, muito, muito novo, ele sempre foi muito guerreiro, muito lutador, né? porque ele trabalhava numa rádio que só tocava música gaúcha, né? E ele adorava a música gaúcha, então ele quis ajudar e achou importante fazer esse trabalho. Um dos maiores clipes que nós gravamos pela gravadora A City, e nessa parte aí eu que coordenei, foi na Lagoa dos Patos, Lago Verde Azul, com Oswaldir e Carlos Magrão, quando eles vieram de São Paulo e tu abraçaste eles. E o É, Mussini esteve lá no dia que nós estava gravando. E ele ficou louco de ver o. E foi um dos maiores clipes que nós fizemos na foi época. lindo mesmo. A gente fez Fizemos vários, tantos, né? Tu tantos, né? fez Tô muitos. falando, já que tá falando do Mussini, eu Não. aproveito essa E oportunidade aí para contar esse. ele me ajudando e eu disse, Mussina, eu preciso falar com o Sérgio Reis, eu não sei como fazer isso. Ele disse, vou tentar os contatos, enfim. E conseguimos o contato da produção lá do Sérgio Reis e ele disse que me recebia em São Grande Paulo. Sérgio Reis. E eu lembro que eu fui a São Paulo sozinha, metida, né? Vou lá, pensei, meu Deus, como é que eu vou chegar no homem, né? Porque um ídolo, né? Sérgio Reis, né? E eu fui, e aí o Sérgio Reis me chama de gaúcha. E aí, gaúcha? Chegou assim, já me recebendo assim, e aí, gaúcha, o que que é que tu manda? Eu disse, olha, a gente tem uma gravadora no Sul, a City e tal. Ele disse, pô, já ouvi falar dessa gravadora aí, é famosa aqui, ele falou. Aí eu disse, e a gente quer uma participação com os Serranos, né? E ele falou assim, diz aí quando é que eu vou lá gravar. Sabe? Então Não, foi esse é uma, o Sérgio Reis que eu conheço. foi uma coisa tão bacana, porque eu disse a gente, o não nós já tínhamos, né? Claro, claro. Então fomos correr atrás. Então foram fatos importantes que a gente foi conseguindo ao longo do tempo, né? E aí veio Monarcas, veio o Oswaldir e Carlos Carlos Magrão. Magrão, né? Que Os maiores tantos nomes da outros. música desse Brasil Rio Grande do Sul aí. Eu acho que todos passaram pela City, a gente fez, e eu disse até hoje eu tenho um carinho imenso por todos, né? O Monarcas, eu estava assistindo outro dia o querido do seu Gildinho, né? Gildinho. Que Faz foi, falta e faz muito para nós falta. aí. Era um homem É, fora do é. tempo, ele O Gildinho era uma era figura diferenciado. diferenciada. Então eu estava vendo a entrevista que a gente fez, o documentário do Campanha, né? E assim, as histórias de como as coisas foram acontecendo, o respeito que acabou a gente tendo, eu como pessoa e chefa, que eles chamavam, e o respeito que eu tinha por eles como artista. Então, foi uma construção de anos, mas de muito respeito, de muito carinho, porque eu acho que eles enxergavam o quanto eu me dedicava, Imagina. porque eu passava muitas horas na estrada, eu conheci todas as rádios, eu conheci todos os meus clientes, todos os meus artistas, A então mãe ensina a história muitas vezes, né? Eu me muito, lembro. muito, As muito. entregas de disco de ouro. Tu foi em alguns, né, que a gente Paraná, Santa aham, Catarina, Rio Grande do Sul lá fora. E Irmãos Bertucci, o grande Adelar Bertucci, o Nossa, carinho que ele querido. tinha. Aham, Nos grandes eventos,
aqui na Fazenda Grande, os pavilhões da Festa Nacional da Uva, de Caxias do Sul. É, Teve momentos ali que marcou muito. na vida de tantas gerações que cruzaram dentro Eu acho desses que anos. projetos que a gente fez, né? O Festê, por exemplo, que foi o melhor do canto em canto Pois é, nativo, esse festê, né? cante canto nativo. Nativo. Então foram projetos que só valorizavam o nosso artista. Então eu sempre procurei fazer coisas que enaltecesse o nosso artista, porque tinha esse preconceito também, ou esse conceito, não sei, de que, o artista gaúcho pode botar ali um violão, uma caixinha de som e tá tudo certo, Ah, mas entendeu? Era isso era isso. uma vez. Era. Mas com a gravadora mudou. Mudou Mudou. completamente. A gente fez, tentou que fizesse isso de uma maneira melhor, valorizar o nosso artista dentro dos shows, né, de Em rodeios. tudo, inclusive a gravadora City mudou tudo, inclusive até as chamadas de televisões, era tudo uma criatividade grande em cima. É um trabalho de produção, né? Sim. Em muitas apresentações, uma mega produção, porque mesmo o Edson Campanha, ele era um cara muito atuante e ele buscava o que tinha de melhor, né? Ele não, vocês não mediam Sim. esforços para nada. Não, não. A gente sempre procurou isso, a qualidade, né? E que muitas vezes até o Campanha como produtor eu brigava, porque quando tu administra, tu briga por tudo, né? Claro, claro, Financeiro e tal. Às claro. vezes eu dizia, meu Deus, mas para que tudo isso? Para que esse músico assim? E ele dizia, não, é importante para a qualidade. Então, o pulo que deu a gravadora City, isso eu digo com maior orgulho, porque, ah, e me perdoem as menores, mas todo mundo falava isso. A diferença de uma produção da City para outros era absurdamente, entendeu? Porque a gente fazia com qualidade, não tinha. O artista não era tão renomado, com nome, né, e tal, mas igual o carinho era o mesmo, porque o pequeno de hoje poderá ser o grande de É amanhã, o que nos dá, o né? que nos representa. E quantos exemplos que a gente teve de produtos que vinham assim com uma qualidade muito ruim, porque naquele tempo vinha as fitas, né, cassete para a gente ouvir. Justo. E eu sempre ouvi todas, Omair, todas. Eu tirava assim, segunda-feira era o dia da audição. Então eu passava o dia inteiro escutando as músicas que vinham. E muitos trabalhos eu lembro assim vou citar um aqui, o Chiru Missioneiro. Sim. Nossa, eu lembro que eu ouvi e digo: "Meu Deus do céu, é ruim, mas é tão ruim que é bom". Sabe aquela coisa assim? E eu lembro que na época eu falei com as outras mais uma ou 2 pessoas da CIT: "Não, isso é muito ruim, isso é muito ruim". Digo: "Não, mas é diferente, é uma coisa diferente". E acabou dando muito certo que ele, né, É fez verdade, bastante mas aí, sucesso. aí vem várias linhas, né, Ivete? Hum. Tem gente que não entende o que, que é. É a mesma coisa que tu vai rodar, às vezes não sabe. Graças a Deus que tem aí os festivais, que são os grandes laboratórios hoje da Aham. música, né? Manifestação rio-grandense, projeção folclórica, pelas linhas, fandangueira, campeira, galponeira.
Nossa, Tem muita uma série variedade. É, tem que conhecer, isso é tão verdade que quantas e quantas vezes nos próprios festivais quem ia fazer aqui, Vacaria, sim. o início do Cante uma Canção em Vacaria, A gente fez os o Adalmir CDs. direto estava conosco na gravadora City, conversando, pedindo, queria falar Sim. com vocês, queria falar com a campanha, queria uma ideia, como é que era, como é que não era, Uhum. e assim por diante. Então, isso, a City foi um sustentáculo de muitos e muitos anos. Foi. Hoje mudou É, muita coisa, né? é uma pena mesmo, porque a gente tem que se render, né, à modernidade, à É, tecnologia, e tudo tem um muitas ciclo, né? mas assim, nem nos meus piores, pesadelos eu imaginei que um dia fosse acabar o físico, né, o CD, não a música em si. Mas eu acho que, acabou prejudicando muito, muito, porque, quer queira ou quer não, tu vive de ganhar, né, e o que fazia a gravadora movimentar e apostar em novos artistas, em fazer essa qualidade, esse produto de qualidade, era o dinheiro que vinha da venda, As vendas. né, que você vendia, e a divulgação, por exemplo, eu me lembro que todo mês, o Maeda, a gente gastava 60, 70 mil reais de divulgação. Para aquela época era muito dinheiro, Muito era dinheiro. muito dinheiro. Mas foi uma coisa que eu sempre briguei, porque eu dizia: "Sem mostrar o produto, tu não vai vender", né. E eu acho isso e eu acho que é básico, porque se ninguém te conhece, como é que vai gostar Vai ou não saber, né? gostar do É claro, Amair, né. tem que mostrar Tem que produto, né? mostrar o É. produto. Então a gente gastava muito, mas que eu nunca me arrependi disso, porque eu acho que isso fez A exatamente a diferença. diferença. Então, infelizmente, com essa mudança de não ter o físico, acabou-se as lojas, né, e tu não tem para quem vender. Hoje, para te ter ideia, eu tenho ainda em casa uns 30 mil CD e DVD que não tem o que fazer, porque ninguém, nem o próprio artista não quer mais, porque não vende. Aqui na rádio não se toca mais CD. É, Vem tudo pelas não, plataformas. exatamente. Então, não. E isso eu falo assim que é ruim, porque acabou também, o investimento da gravadora e o artista acaba ficando órfão. Justamente. Mas é o Porque que está acontecendo nesse momento é, que nós estamos falando. porque e ainda mais eu disse, a nossa música, ela é difícil de abrir fronteiras, né. Então, com muito trabalho, a gente conseguiu abrir. E agora, cada um fazendo por si, é muito É muito difícil, difícil, é é muito difícil. muito Não, difícil. mas aí que tem que admirar a ti. Porque, primeiro que muita gente não acreditava. Como é que a mulher que vai, é ela que está fazendo toda essa administração de vendagem? É. Hum. Tu ia, Então, sim, arquitetava, eh, viajando todos os teus aparatos da parte de vendas, sim. e tu chegava lá num patamar que muitos. Mas como é que pode uma coisa dessa? Não, e tu falou antes no Oswaldir e Carlos Magrão, e não sei se tu vai lembrar disso, que tu gravou o clipe e a gente lançou lá em Porto Alegre,
no bar Opinião, Claro, lembro. que foi totalmente Lembro. diferente, né, Diferente, do regional. E assim, para ter noção de que era a venda, aquele produto, sem ter o produto na mão, naquele dia, no jantar e no lançamento, mostrando o clipe, a gente vendeu 47 mil CDs. Bah, que Porque a gente chamou os clientes, Sim, lembra? me lembro, Todos, lembro, veio os lembro. clientes Foi de de uma coisa todas as totalmente regiões. diferente. É, e nós vendemos 47 mil sem ter o produto na mão, de arrancada. Então, olha a diferença que faz isso. E hoje, que nem eu digo, as plataformas digitais, acaba que cada artista bota na sua, né, É. no seu, não tem uma junção, e isso eu sempre batalhei, e o meu trabalho sempre foi em equipe, sempre junto, porque eu acho que tu sozinho tu não faz Não, nada. não, isso aí eu sou E, testemunha que tu sempre valorizou eu isso aí. sempre valorizei Sempre. vendedor, divulgador, os meus clientes, os meus artistas, porque as rádios, sabe, os parceiros, porque tu sozinha, tu não faz nada. Aquele ditado, andorinha só não faz Não verão, né? faz verão. E o que falta hoje, infelizmente, ainda para que a nossa música ficou órfã, é isso, porque não tem uma união, não tem. A gente não. Eu fico num sentimento que tu não tem noção, Não, eu porque entendo. eu vejo, às vezes, ainda, muitos me mandam. Eu queria que tu escutasse tal música para ver, para gravar na City. Cara, eu não tenho mais como fazer isso. Até porque as plataformas digitais hoje tu ganha um pouquinho pelos fonogramas, mas não é nem comparado do que nós ganhava com venda do produto. Exatamente. Então, tu não tem como apostar num produto, tu não tem como gravar esse produto, porque não dá. Então, hoje, cada artista está gravando o seu, grava uma música, coloca, mas ele fica sozinho, perdido, entendeu? Ele tem que mandar para a rádio, não é uma equipe batalhando em cima daquilo, né? Então, é bem difícil, é bem complicado. Até o Newton Ferreira falou isso, ele disse outro dia para mim: nós estamos órfãos, Ivete, tu não está mais aqui, É. mas eu tô, só que Muita infelizmente coisa mudou, né? eu não O sistema consigo, mudou, o né? sistema mudou. Ivete, nós vamos para o nosso espaço cultural, porque estamos fazendo pátria, e pátria se faz assim, valorizando, enaltecendo aquilo que um dia tu cravaste na lança da dignidade, esse momento da música, da poesia, da charla. E fica aqui mais uma vez o nosso agradecimento aos nossos patrocinadores, Ouro Fértil, que me dá o sustentáculo para esse programa Mais Tradição, lançado no mundo, esse planeta Terra, porque assim fizemos a diferença. Tira teu mate, porque voltaremos já. Estamos aqui no meio de uma lavoura de milho que eu fiz uma tecnologia nova de aplicação. Estou me surpreendendo com o resultado, mais do que eu imaginava. Em torno de 300 sacos líquidos está rendendo milho. Nunca colhi tanto milho na minha vida, dos vários anos que eu planto. Estou realizado, contente, vou usar sempre e vou indicar para quem quiser usar. Vale a pena Ouro Pro. No começo da colheita, eu fiquei surpreendido pela rapidez de encher a máquina. Andava uns 200 metros, estava cheia a colheitadeira. E as espigas parelhas, grandes, surpreendendo o resultado. Acho que eu nunca não imaginava chegar a esse patamar de colheita, nunca na minha vida.
E isso é vária pela tecnologia, pela aplicação do produto, que tem outra área que não foi aplicado, a diferença é grande de produção. Isso dá uns 30 sacos por hectare de diferença. Esse é o resultado da aplicação da tecnologia nova da EuroPro. 100% EuroPro. Isso é uma felicidade. Chegar num patamar de colher 300 sacas por hectare líquido. É o sonho de qualquer agricultor, de todos os agricultores. Tu falaste de Milton Ferreira, nomes assim de pessoas que cruzaram pela gravadora, tipo, o próprio Gildinho, o, o Leonardo, o Leonardo, próprio Antônio Augusto Fagundes, sim. Vilmar Robeira. São nomes que sempre enalteceram o Rio Grande É do o Rio Sul. Grande. Sim, o E seu Adelar, que nem nós Jaime Caetano falamos, Brau, Jaime o grande Caetano, Jaime Caetano Brau, José Cláudio José Cláudio Machado, Machado. de tantos, né? Que o Rui Biriva, que já foram também queridos, E foi muito que é cedo. muito cedo. Muito cedo. O próprio, falamos há pouco dele aí, que tu mandaste fazer as integrações, as bateadas, aquilo ali valorizava a parte regional de cada região. A gente, eu disse, tem o César Oliveira, o Délcio, meu Deus, Grande tem, Nelson Tavares, o Tchê Garotos, Tchê Tchê Garoto, Barbaridade, todo o Grupo Rodeio, rodeio, que é também um garrão, né, do Rio Grande, queridos. Nossa, Elton Saldanha. o Elton. Então, teve assim, pessoas que a E gente tem também da área das bandas, né? Exatamente. Samarino, Terceira O Dimensão, grande, o Dalcinho, Flávio Flávio Dalcin, Dalcin, a figura marcante. JM. Quer dizer, são hoje referências, né? Outra referência, lá da terra do Rui Biriva, Horizontina, terceira terceira dimensão. dimensão. Poxa, Nossa, eles hoje todos, né, são bandas que estão num nível bem bacana, JM, né? Era JM, aham, e que todos passaram. Então a gente fez também um trabalho com o pop, né, do nosso estado, não Sim. o rock, papas na língua, acústicos e valvulados, tequila, foram produtos também que passaram por Passaram, nós. justamente. E o Papas, na época, a música mais estourada era com nós, eu sei que saiu até em novela, né? O Tia Não, Garotos também saiu. tinha garotos, isso aí. Uhum. E a evolução, né, de tanta gente, que o próprio trabalho o Campanha fazia, ele tinha esse olho de águia de ver as coisas Uhum. e de criar e da evolução da música. Eu acho que a gente fez O uma Mano parceria. Lima, Mano grande Mano Lima, Lima. Pedro Hortaça. Pedro Hortaça. Eu disse, são tantos nomes, né? Eu acho que, na verdade, que nem eu falei, eu acho que
quase que todos os artistas Vários nomes do Rio Grande do Sul passaram por nós. Passaram. E o Campanha, eu falo que a gente foi um casamento perfeito, né? Justamente. Porque casamento de vida, né? E casamento de trabalho. Vocês tinham uma visão. Porque então eu captava, eu sempre fiquei mais na área comercial e o Campanha na produção, né? Então, e às vezes a gente até brigava muito, né, para fazer as coisas, Claro. mas Mas isso é sempre. coisa normal, né? E que nem eu disse, a dedicação que eu tinha para o trabalho, Campanha tinha para a área dele. Era impressionante. A gente tinha um apartamento em Porto Alegre, mas ele vinha todo dia para cá, quase todo dia. E às 5 da manhã, ele estava de pé. E não importava se ele fosse dormir à meia-noite, 1 hora ou às 10, mas Compromisso é compromisso. às 5 da manhã ele estava de pé e ia para Porto Alegre. E com uma alegria que às vezes eu lembro, eu brinco, porque eu me irritava às vezes como é que pode às 5 da manhã tu tá tão bem-humorado. Ele levava suco para mim na cama, um querido, assim, um querido. E eu ficava, meu Deus, como é que tu pode estar tão de bom humor assim essa hora? E ele sempre com uma alegria, uma alegria. E era impressionante porque a gente vivia a vida de trabalho, é a nossa 24 horas, porque então, às vezes, ele trazia já as fitas do início dos trabalhos para mim ver como é que estava, se era por aí, se estava ficando bom, ou eu ia 2 vezes por semana para lá, daí nós voltávamos juntos, já ouvindo os trabalhos, porque o estúdio virava 24 horas, né, Maíra? A gente teve períodos de lançar de 15 a 20 produtos mês. Tu tem ideia o que é isso? Eu tenho ideia. Tu lembra, Eu né? tenho ideia. Então, Quantas vezes lançando César Escoto Passarinho, sim, Luiz Carlos Borges. Nossa Parece Senhora. mentira uma coisa dessa, nós falando e pessoas amigas nossas que estão no outro plano. Passarinho também foi muito cedo, querido. Nosso neguinho, querido. Eu judiava muito dele. E isso é tão verdade que eu ia fazer uma vez um trabalho sobre a calhandra de ouro da Califórnia, os vencedores de calhandras, e procurei o passarinho, ninguém sabia me dizer onde é que ele estava. E daí eu fui procurar, fui até no apartamento dele lá no condomínio, e daí falei com um rapaz lá, ele disse, não, ele está no hospital. E daí eu liguei para ti. Ivete, tu sabe que o passarinho está no hospital? Foi uma coisa assim, chocante para todos nós. Foi bem triste, porque eu lembro que ele ia em várias mateadas também, tu lembra disso? Claro. Que umas passagens com o passarinho, eu comprei um cadete novinho e levei ele na mateada e ele me queimou meu banco com o cigarro. Isso é história. Isso é história. E eu, puta. Digo, mas que é isso? Meu carro novo, tu queimou? Mas ele era uma figuraça. Ele chegava, eu lembro que ele chegava na City e botava o rosto assim na porta e dizia, tem um cafezinho aí, chefa. E eu disse, tu sabe que eu não tomo café, só chimarrão, mas eu arrumo um café para ti. Aí ele vinha, era uma figura. Nossa, quantas histórias que a gente tem, né? Essa aí eu não sabia. Ele queimou. Essas mateadas eram homéricas, né? Porque os atrasos do Elton Saldanha.
Ui, o Elton era uma figuraça, puxa mas vida. muito Mas show. tu fala nisso aí, agora eu não posso deixar de falar de uma figura sobre os eventos da gravadora City, a Adri Perim, que está Aham, conosco, nosso carinho a ela, é. nosso abraço, nosso reconhecimento do trabalho, o grandioso trabalho que ela fez, né? É, Muitas e das muitas vezes. mateadas É. era ela que ia, estava sempre. Vai, Legal. Ivete, olha que tem alguma passagem, né? Não, Nesses temos eventos do histórias. Rio Grande do Sul e em Aham. grande parte do Brasil. Tem uma também que eu tenho que contar de ti, né? Essa a gente tem que falar ao Ah, vivo. não! Daí eu vou falar a verdade, que tu Ah, me botou numa fria, né? tu que foi. Ah, essa é muito, muito legal, Amael. Eu lembro direto essa, né? Que a gente foi na festa errada, Nós fomos né? numa festa errada. A festa era do Porca Véia, né? Não, Lançamento. era do. É, o Radit estava gravando, lembra que ele fazia Ele fazia o programa. um programa e o Porca Véia ia E ia participar. participar desse programa. E nós chegamos e tu, Ah, fui eu! foi tu, entrou na festa errada. E aí, o Omair, isso eu tenho que contar para vocês. O Omair tinha um monte de ovo de codorna Tu é fofoqueira, Ivete. e laranja em E cima dos maçã, pratos, tinha maçã. E o maçã. Omair dele comer todas ovo de E o cara chegou e codorna. disse: toma um aperitivo. Vou fazer uma caipira. Aham. E eu digo, Omair, nós estamos Em na festa festa errada. errada, Omair, não está certo isso aqui. Não, não, eles estão ali. Só que para entrar na festa, a gente passava pelo churrasqueiro, porque as portas da frente estavam fechadas ainda. E eu disse, ô Maer, tu sai, vai para fora e eu vou em seguida. Não, eu saí primeiro, Tu né? saiu primeiro. É, eu disse, eu vou sair para fora. Saiu porque tu ficou com vergonha que entrou em festa errada. É, e eu disse depois, tu vem atrás, né? Vai, sai, e vamos sair de fino daqui, mas nós tínhamos que passar pelo churrasqueiro. E aí eu saí, fiquei lá fora e escuto ele dizendo, não, ó, tchê, nós entramos na festa errada, Não, tá mas o eu cara. e a Ivete da City aí. Mas o cara perguntou para mim, mas não, fica à vontade, eu estou sentindo bem, então. Mas acho que nós estamos em festa errada. É eu e a Ivete da City, eu queria matar o Omair, né? Eu digo, para aí, tá falar, meu. Bom, nem fomos na festa do Radit, voltamos embora. E o Porca disse, mas esperamos vocês lá um dia que encontrei eles. Mas nós fomos, rapaz. Fomos Não, noutra festa na outra errada, fomos festa. festa errada. Não, Mas era próximo ali, né? era próximo. Entramos no galpão. Meu Deus, e ele comeu todos os ovos de codorna. Era os velhos de bocha. Era Estamos jogo de olhando bocha. assim, mas será que nessa janta aqui ia ter maçã, É, laranja? ovo de Não, codorna. ovo de codorna tudo bem, era um aperitivo. Mas não, era do pessoal que jogava campeonato de bocha. Bocha. Ah, pensa bem. Que horror. Tu arrependeu depois que comeu lá. Não, essa aí foi muito boa. Não, eu nunca mais esqueci. Mas são coisas que não dá para esquecer mesmo, velho. Não, são passagens da vida da Muito gente, boas, né? muito boas. Que eu disse, olha, a gente enfrentou várias, porque tu acompanhava, né, muito, Direto, eu gravava muita coisa. Né? sim, gravava, e aí a gente ia Falasse a fazer, nossa ida para Porto Alegre, quantas e quantas vezes? Pô, De madrugada, nós sim. amanhecia muitas vezes na estrada. Joinville, uma vez nós fomos entregar um disco de ouro por Terceira. Mas também uma vez para os Monarcas. Ah, Joinville foi em Monarcas, isso. Monarcas. O Terceira foi em Blumenau. Blumenau. É. Isso aí.
outra vez, a última vez também de disco de ouro foi na terra lá em Soledade, na terra do Gildinho. Lembra disso? Sim, foi. Aham. E Nossa, vários a gente teve. Erechim. Hum. Eu judiava muito. Teve um período que, quando nós fomos a Erechim, o Gildinho botou lá numa. Eu fui dormir lá na chácara deles. Aham. E ele tinha não sei quantos galos lá dentro. Era uma sinfonia de galo toda de Aham. madrugada. Um parava, outro seguia. Sim. Ninguém dormiu. O Gildinho só ria. Só ria, é. Uma figura Que ele. coisas marcantes. É. Nossa, muitos, né? Então foram vários discos de ouro que a gente entregou, ia em lançamento dos CDs, né? Quando lançava. Tu fosse muito generosa. Inclusive, tu vê só o que a história nos guarda. Os Gaudérios, aí entra o Marcelo Soares de Menezes, Hum. que fez um grandioso trabalho, ele e até hoje o Alex, na Vacaria, falo neles. Ah. Mas eu estou me lembrando da participação dos Gaudérios, das danças, No Festê. que é nos Festier, É. que foi a grande divulgação. Tu sabe que daqui mais umas horas, agora 2027, eles estão celebrando 50 anos de existência ininterruptamente. Nossa, que maravilha, né? E Eu eles, disse, e eles e é têm. um trabalho sério, né, Almair? O Marcelo, apesar de brincalhão, mas ele leva muito a Leva. sério. Não, mas eu admiro muito ele. É. Ele sempre foi um cara. Nossa, eu adoro ele, né? E quem botou um chip na cabeça dele foi o Zanildo Barbosa do Nascimento, É. que pegou Que ele. pegou ele. E pegou o cara certo. É. Porque a dedicação dele, o Ah. carisma dele, a vida dele. Não, e aquilo que nós estava falando, né? Sempre procurando enaltecer e valorizar a nossa cultura, né? E quando eu pensei no Festê, na verdade, ninguém acreditava, né? Ninguém queria saber do meu projeto, porque dizia, mas tu é doida, né? Como é que vai botar 10, 12 artistas junto? E eu disse, não, mas tem que ter um jeito, tem que ter um jeito, tem que montar um show, né? E eu lembro que daí eu falei com uma menina de Porto Alegre, do Diário Gaúcho, e ela disse, mas a tua ideia não é ruim. Eu disse, opa, alguém acreditou em mim, né? Porque eu queria uma ajuda de tipo assim, vamos divulgar isso, fazer alguma coisa. E ela disse, vamos lá falar com o meu chefe. Daí eu fui, conversei com ele, falei da minha ideia e eu disse, eu quero montar um show com os artistas regionais e fazer com que nos intervalos tenha dança, ou mesmo durante a apresentação, valorizar os grupos de dança, que também é nossa cultura, né? E ele gostou da ideia e disse: pode tocar para frente que nós te ajudamos a divulgar. Tá aí, ó. Foi bem bacana. E aí eu comecei a montar. Daí eu sentei com campanha para nós montar, porque daí essa parte técnica que é complicado, né? Porque cada grupo tem a sua banda, tu tem que passar o som, fazer, uma coisa mais demorada, né? Mas então chegamos a um acordo, cada artista faria 2 músicas e com a participação E ficou. Nossa, foi maravilhoso e eu acho também que os Gaudérios deram um salto bacana Até disso, hoje, né? e hoje o que existe. E falam sempre no Festier e no Canto Criativo. E depois eles acabaram fazendo um CD com o Grupo Rodeio, um DVD, né, também participando, então foi
eu acho que um passo bem importante Bem para dado, eles. bem dado. E Um eles braço merecem bem dado. mesmo, é um grupo muito sério, que tem uma. Outro grupo que muito também bem valorizado e um trabalho digno de se falar é dos bateadores, com o Beto Fresco. Ah, queridos, são gente Nosso carinho, bem. nosso abraço É também. nosso abraço, querido do Beto. E é verdade, eles vêm há bastante tempo lidando, né? Trabalhando sério. Mas o que eu acho bacana é isso, porque eles têm uma identidade, né? Eles não frouxaram daquilo que Não, eles são, não. igual Monarcas, igual tantos outros, né? Que procuram fazer o seu estilo, como o Tchê Tia Garotos, o Tchê Garotos, tia Guri, Barbaridade, Tchê tia Guri, Guri. tem um estilo, o Monarcas tem um, Mateadores, e são os batalhadores, né? O Mateadores, o Beto está na estrada há muito tempo Mas isso é também. lindo de se saber e se ver. Agora, tem muitos que foram abraçados e depois se revoltaram. Não, 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 Eu mas não, sempre tem um eu não bobalhão, digo que sempre tem. Não, mas eu não levo, não levo para culpar pessoas assim. Ou é ou não é. é. Se tu fez, por que que eu não vou te agradecer? Tem muitos que foram agraciados, foram recebidos, e depois, não, porque às vezes tem coisas e coisas, às vezes tu pode apoiar, às vezes não dá para apoiar. Eu acho que isso, Maier, Acho que tem que ter personalidade e dizer, olha, eu agradeço tudo que tu fizeste por mim. isso, Como tem gente que diz de alta e viva voz. sim, sim, a grande maioria. Mas tem uns realmente que isso me entristece, porque às vezes eu escuto assim falar em entrevista ou agora nas mídias sociais, né, Face, Instagram, que tu vê assim falando coisas que não são verdades e que a gente sabe o que fez. Claro. E então isso me entristece, porque eu sempre trabalhei reto. Eu sempre trabalhei muito reto e falando a grosso modo, eu não tenho rabo preso com nada, porque eu sempre fui transparente, muito pelo contrário, nunca quis tirar nada de ninguém. Eu dou antes de tirar. E às vezes tu vê artistas que dizem, porque ela não paga, porque é pouco, porque. Mas isso Cara, primeiro que está sempre aberto para ver qualquer coisa. Eu nunca neguei nada para ninguém. O que é teu, o que é meu é meu. E aí tu fica assim triste porque tu diz, meu Deus, tudo que eu fiz, quantas noites eu perdi de sono, quanto eu me ferrei na vida, porque tem uma música do Gaúcho, acho que diz: todo mundo vê o quanto eu bebo, mas não vê os tombos que eu o caio. tom que cai, é verdade. E eu acho que assim, eu perdi coisas muito importantes. Eu não vi meus filhos crescerem por conta de trabalho. Acaba que daí tu diz assim, nossa, e a pessoa que eu fiz tudo isso, não que tu queira elogio, mas o reconhecimento. Pô, tu fez. E que nem eu digo das plataformas, o ganho é infinitamente menor. E as pessoas acham que eu estou ganhando uma fortuna. Então, é difícil. Isso, para mim, foi a pior parte, assim, porque tu faz, e não que eu fiz esperando troco, ou nada. Eu fiz por gostar, por fazer, e faria
exatamente tudo Tudo de de novo. novo, porque eu fiz por amor mesmo, tudo. E só que talvez pessoas que não vale nem a pena a gente falar que não tem esse Esse reconhecimento. reconhecimento. Tu falaste um nome aí que não dá para esquecer também. Gaúcho da Fronteira. É, É outra figura. outra figuraça também. Cruzou também pelo grande trabalho. Sim. Nossa, a gente vai, se Não, eu, tu vai não, falando, vai lembrando, né? porque não vou lembrar de todos aqui agora, João né? Chagas Leite, É, outra figura que nós falamos há pouco, fora do ar. Mas figuras assim que estão presentes na nossa então, vida, né? direto, é. E não adianta, a gente, o Marcelo que dizia isso, nossa, esse meio é uma cachaça. E é verdade, a gente está no meio, tu não consegue sair, é difícil. E eu, de qualquer maneira, eu estou ainda, né? Eu disse, eu não tenho mais um espaço físico, mas eu tenho meu escritório em casa. E eu continuo Mas todo respondendo mundo. sempre Mas, pela Ivete, todo gravadora. mundo sabe e reconhece o teu trabalho. É, porque também quando o Campanha ficou doente, eu acabei optando em cuidar dele. E ele ficou durante 2 anos, né? Aliás, há poucas horas fez aniversário da 5 anos, passagem dele, né? 5 anos. Eu vi aquilo, o que tu até colocaste, escreveu, e É, falei no programa de rádio. e foi bem difícil, né, Almair? Foi uma fase muito difícil da minha vida. E aí meio que me desliguei mesmo de tudo, porque eu fiquei cuidando dele. E também outra coisa que eu digo que não me arrependo nada, faria exatamente tudo de novo, porque eu larguei a minha vida para Para estar do cuidar lado dele, dele, ele sabe porque disso. eu acho que era o mínimo que eu podia fazer E ele por tinha uma ele. força de vontade de viver De muito grande, viver. né? Ele Muito grande. queria muito viver, muito viver. Então foi bem difícil, porque o Campanha era, tu conheceu, e quem conheceu sabe que ele era intenso, ele vivia Viveu isso intensamente mesmo. tudo, ele era muito, né? E aí 2 anos assim, eu olhando todo dia ele indo para trás, assim, Não, definhando e tu sabendo de da situação, né? eu sabia desde o primeiro dia que eu fui no médico com ele, eu já sabia. E então foi bem difícil, foi uma fase bem difícil que eu meio que parei, assim, até de responder para artista, tudo. Mas agora estou aí de volta, estou com uns projetos na cabeça para Ah, coisa fazer, boa. para dar uma movimentada na música regional de Isso é novo. bom saber. Programa Mais Tradição, na valorização da cultura rio-grandense e brasileira. E hoje com uma celebridade, Ivete Campanha, uma líder, uma mulher que faz a diferença no planeta Terra. Mostrou e valorizou a cultura por intermédio do canto terrunho do Rio Grande e deste Brasil Grande do Sul. Ivete, é muito importante, quero dizer de alta e viva voz, mais o trabalho que tu fez e tenho certeza que fará. Tu nos representa em qualquer canto desse planeta. Ah, obrigado, Maia, obrigado mesmo. E com certeza eu não desisti ainda de trabalhar pelo nosso artista. Gostei de ouvir o que tu falaste há pouco aí. Estou com um projeto aí para a gente fazer alguma coisa para movimentar de novo a Que coisa música boa. regional. E estou aí sempre, né, para dizer para todos os artistas que qualquer coisa, meu telefone continua o Mesmo. mesmo Ah, e importante. pode me ligar que não Leva tem nosso problema. abraço ao Peter, Querido, grande mando, Peter. dou um abraço, sim, obrigado mesmo, Ivete, mãe. nós chegamos na nossa reta final do programa Mais Tradição. Ficamos orgulhosos em te receber e quero dizer para ti que tu foste a primeira mulher a dar esse chasque, mais uma vez, Que dentro honra. do programa
mais tradição. Que honra, Maír. Muito obrigado mesmo por tudo. Sempre eu disse, eu vou morrer e não vou conseguir te agradecer Por de favor. tudo que tu fez por mim, com certeza, e tudo que você faz pela música regional, que isso também tem que se falar, porque tu trabalha por nós, pela música gaúcha. Tenho, assim, todo mundo sabe, tu tem o maior respeito E tenho, tenho. de tudo, assim, pelo que tu faz. E quero te agradecer imensamente por ser a primeira mulher, então, a estar no teu Estar programa. neste programa. Agradeço de verdade. E aqui fica meu muito obrigado. E agradeço também, porque hoje estamos sendo gravados, depois de meio ano, voltou a RAI para a Rede Mais Nova. tá Seja certo. bem-vinda, viu, RAI? Querida. Mil graças. Valeu, Ivete. Mais tradição. Oferecimento Ouro Fértil.